Câmera! Ação! Eu acho que a Auribela é muito apaixonada. Acho que é por isso que ela não quer que os outros imponham a ela um caminho ou uma forma de viver. Então eu acredito muito que é no amor que ela tem pela vida e na busca dela por se descobrir e descobrir o mundo. É a primeira experiência que eu tenho de ver um livro meu ser realizado, né? Se tornar corpo, se tornar alguma coisa fisicamente visível. Né? O que mais me chamou a atenção no livro da Ana Miranda, no Desmundo, é a riqueza com que ela retrata o século XVI e, ao mesmo tempo, as peripécias do que vai acontecendo com aquela adolescente. Então, a junção dessas duas coisas, de uma espinha dorsal dramatúrgica, que são as aventuras da menina, o que vai acontecer, que permite gerar até um certo suspense, e, por outro lado, a riqueza do panorama do século XVI, foram as duas coisas assim, que me ganharam de imediato para imaginar a possibilidade de fazer o filme com o livro dela. O livro me fascinou, porque é o desabafo dessa jovem que vem para um país estranho, um país selvagem, né? Um país em processo de iniciação colonizadora, com todas as dificuldades que isso implica, jogada de uma realidade que ela não queria, que ela não escolheu. A adaptação do livro foi difícil, quer dizer, nunca é fácil você transformar um discurso literário num discurso cinematográfico. O roteiro passou por 10, 12 tratamentos. É uma linguagem diferente, então é preciso se fazer modificações. Mas a base, evidentemente, é a que tem no livro. Eu procurei ressaltar mais as aventuras, mais as peripécias dos acontecimentos e tirar um pouquinho da excessiva religiosidade da menina. Isso é uma coisa que eu procurei mexer. Também tirei os devaneios, os sonhos dela, que é uma coisa muito difícil de você fazer no cinema. Então o filme é mais seco do que o livro, o filme é mais cru e, enfim, essa foi o que me norteou para fazer a adaptação. Olha, a pesquisa histórica do Desmundo, do figurino, foi... como a gente não tem nenhum material iconográfico de nenhuma maneira do século XVI no Brasil, então a gente partiu de Portugal e Espanha, principalmente os paysans, os camponeses. Os camponeses dessas regiões que a gente ficou imaginando que esse universo que a gente queria montar aqui seria trazido daí, seria trazido dessa parte mais rural de Portugal. E, então a gente partiu desses volumes, dessas formas, e a gente leu muito material também para entender como é que as pessoas se vestiam na época, que tipo de tecido, e daí tentamos transportar isso para o Brasil e imaginar. Eu acho que, como toda a direção de arte do Desmundo, foi uma coisa muito do imaginário, né? Baseada na pesquisa do que existia, mas o que acontece quando essas pessoas chegam aqui no Brasil e que já estão aqui há alguns anos e que o tecido já desgastou, o tecido já está acabando, tem muito pouco tecido, não é um comércio de tecido intenso, o tecido era uma coisa muito valiosa. Como é esse contato com os índios aqui, o que se pega da cultura indígena e se transforma na roupa, como você faz uma emenda na roupa que rasgou, então que você pega um retalho de um tear de índio para colocar. Aí foi uma viagem.
Beatriz não começou a andar, ela está falando aqui, eu acho que o carrinho talvez está andando, e você já vai preparando para lá, é feio para burro isso. Tá? Ela está falando com uma pessoa, com uma menina aqui, e você já está preparando para ela ir para lá. Então mantém isso, tá? E depois esse final que é a menina. Ela tá assim. Pois é, o Alan. Depois não temos um plano 5 em que a... Não, mas nesse plano todo lá embaixo... Nesse plano eu marquei ela um pouquinho mais alto para ela entrar por aqui. Tá, corta aqui na Beatriz. Tá, vamos lá então, por favor, nas posições iniciais. A Brites é uma personagem histórica, inclusive. Existiu a Dona Brites lá em Salvador, dentro da... e que foi a base para uma personagem da Ana Miranda. No caso, no filme, eu tive que reduzir um pouquinho a importância dela. Ela é uma espécie assim da mulher do governador, é como se fosse a primeira dama ali daquela comunidade. A Beatriz Segal há muito tempo não fazia cinema, é uma grande atriz, uma grande dama do teatro, da televisão, e para meu orgulho, para minha alegria, ela aceitou voltar ao cinema por intermédio dessa personagem, que não é muito importante no filme, mas que ela faz brilhantemente, e é bárbaro o trabalho dela, e eu acho que enriqueceu demais o filme. Quando o Alain Fresnot me chamou para fazer a Dona Brites, eu disse, não vou fazer uma coisinha à toa, sem nenhuma importância e tal. Depois ele insistiu, e eu estou aqui fazendo uma coisa que é pouco mais do que uma figuração, mas que realmente está me divertindo muito. Aí vai. São Fremosa. São Fremosa! É isso. É São Fremosa! Aí vai. Beatriz, eu acho que a sua parada é mais aqui. Porque a Denise já veio para cá, a Débora já veio para cá, desculpa. São Fremosa! Aí dá, né, Pedrinho? São Fremosas essas! Vamos falar pra mim os primos, que aí tem um porquê, como se eu São Fremosas! Onde já se viu moças tão bonitas aqui nessa porcaria do lugar? Dá outro. Como é teu nome? Orraca Silveira. Como? Orraca Silveira. A linha geral da luz do filme básica é que é muito claro fora e muito escuro dentro. Então isso foi na luz, daí o Adrian, o diretor de arte, também fez entradas de luz muito pequenas nas construções, as janelas são mínimas, quase que seteira, né? Quase que pequenas frestas. Então realmente dentro das casas, das construções era muito escuro, com exceção da câmera, né? Aqui, naquela cena, que é uma cena grande e tal, tem uma entrada, tem, vamos dizer, duas entradas de luz pela porta. A ideia era essa, então a luz vem da porta, vem do chão rebatido, a luz que rebate no chão fora e volta lá para dentro. Eu particularmente gosto muito daquela cena, acho que ficou muito bacana, e a ideia é bem simples, é essa aqui. É uma casa pública, uma construção pública, né? E um prédio público, e a porta é grande, a porta é larga e a porta está aberta, todo mundo entra, é uma câmera, uma coisa pública. Para a cena da câmera, em que ele é o mestre de cerimônias, eu queria que ele tivesse assim, uma coisa mais de cartola, mais escura, mais alta. Pode ser de couro, se for um couro escuro, a gente experimenta. A coprodução portuguesa permitiu
Primeiro ajudou bastante, porque veio um recurso financeiro de Portugal, mas veio também José Eduardo, um ator português que faz o papel do governador, que deu um colorido, um sabor assim, especial, e o filme vai ser lançado em Portugal também, e ao que me consta, parece que é um ator bastante conhecido lá em Portugal. não potar endereço. Esqueci. Educalmente, desculpa. O que ele fala do porque a cabeça do branco é minha. Tchaicoe cristianos na mão. Yande tupi raura. Tupan. Tchaicoe cristianos na mão. Yande tupi raura. Todos irmãos. Todos os filhos de Deus. Vamos brigar. Tchaicoe cristiano na mão. A gente fez um trabalho de português arcaico, que a gente vai usar no filme, que foi um trabalho que o Helder desenvolveu. O Helder, que também teve uma paciência extraordinária conosco, nos ensinando a maneira de dizer o texto, já que era bem distante, né, uma prosódia do período. Né, de como falar aquela língua, que foi um trabalho super simples também, assim, por incrível que pareça, não foi tão difícil, eu acho, de a gente falar aquilo. Foi incorporado, se incorporou naturalmente, sem muito... Que é muito engraçado, porque a gente já é do nosso cotidiano essa língua, né? Então a gente já perdeu a noção se essa língua vai ser inteligível para o telespectador, ou se não vai ser inteligível, se a gente vai ter que colocar legenda. Mas a gente já está se virando super bem, a gente já entende completamente bem, já improvisa em cima dessa língua maluca. O que puta ele diz? Ação! Te aproxima dele e você cospe no olho dele. Que é isso, padre? Não viram do mosteiro? Cara, você perdeu a melhor cena, bicho. Perdeu a melhor cena. Perdeu o melhor ator. No começo tava maravilhoso, tava tudo ótimo. É que você não segurou. Pô, você não segurou? Vai lá fazer então. Eu vou fazer. Vamos ver se segura. Peraí, põe no começo, Gonzaga. Vamos ver. Atenção. Ó, tá bárbaro, meu. Ó, já tá rindo. Pô, entrou na minha boca essa porra. Não. Se fosse porra, eu entendia. Mas não é, bicho. Se muda coisa, bicho, aqui. Você pode criticar minha interpretação, você pode criticar meu trabalho, mas porra, ali é foda segurar. Vambora, bicho. Ô, Simone, eu não reparei você falar o Alpídote. Então fala, na hora que ele tá passando por você, é aquele último recado, assim, pelo amor de Deus. Ação! Todo teu. Qualquer coisa que te valha. Não a la vez. Vou embarcar nenhum, não vai saber de mim. Aracone, Francisco pergunta. Estabelecer. Isso, tá ótimo, tá ótimo. Uma coisa no livro, no romance, que dizia que a única coisa que o Ximeno temia era amar. O único medo que o Ximeno tinha era de amar. Eu achei linda essa frase e tentei aplicar ela no meu personagem no filme. Eu acho que o Ximeno é um guerreiro que tem medo de amar. E ama profundamente a Auribela
e percebe que ama e percebe que aquilo não vai ser bom e morre de medo daquilo, mas é inevitável fugir do amor como ainda é hoje no século XXI. Eu amo a Libela. Eu te amo, Libela. Eu te amo. Libela, eu te amo. Eu te amo. Te amo muito. Libela, je t'aime. Te amamos muito. Eu adoro o teu jeito de ser. Libela, você está no meu coração. Amém. Figuração é 10. Valeu. Uma coisa também que eu acho fantástico nesse filme, que em geral não tem em filme brasileiro, que é a figuração. Pô, eu via lá e falei, pô, isso aqui não é figuração de filme brasileiro. Parece que você está fazendo um filme naquela época, mas são portugueses. Sabe, portugueses, filhos de portugueses que estão aqui. Eu achei muito bacana isso. Então isso tudo dá uma coisa que acaba resultando em algumas cenas que parece que você tirou de um livro, de uma pintura, de um retrato, né, daquela época e tal. Mas é uma conjunção das coisas, de todas as coisas e tal, que dá esse visual assim, né? Câmera, ação. Maravilha! Pode ser, Pedro. Silêncio, por favor. Não, em cima, ele falou, você acabou de perder a sua melhor cena. Você deu 1 minuto. Você acabou. Parafraseando o Groucho Marx, eu jamais assistiria um filme do qual eu fizesse parte. Ele fala mais no making off do que no in, mais em off do que em. Eu tenho 10 falas no filme só. Exatamente. Bom, você quer dizer o que com esses dois grandes atores só falando uma fala, outro 10? Tem outros que tem milhões. Milhões. Esse momento é sensacional. Eu estou tendo o privilégio de ser maquiado por um dos maiores artistas brasileiros de maquiagem e caracterização, que é o nosso querido Vavá. Por favor, vamos para a inicial então. Olha, por favor, vamos tentar manter o silêncio. Vamos ensaiar, ok? Vocês podem já estar então, atenção. Vamos lá, né? Pode ser? Vamos ensaiar? Vamos lá então. Último ensaio. Atenção. Ação.
Cortou. Foi. Ação. Maria. Tá ótimo. Eu acho que pode ser mais fechado isso. Então já bota logo a 50. Eu gosto de fazer storyboard, de decupar os meus filmes. Não é nem todos os diretores têm esse método, tem gente que não usa mesmo. Às vezes preserva aquela primeira ideia do storyboard e às vezes muda, né? Então esse é um filme que teve esse cuidado, ele foi todo decupado antes, foi todo enquadrado antes e todo desenhado. Então isso era um primeiro caminho, uma primeira visão para a gente trabalhar. Isso parte um pouco da minha formação de montador, porque eu trabalhei como montador durante muitos anos, então eu tenho uma noção do discurso fílmico, do discurso cinematográfico, e eu acho ele um elemento expressivo de um filme, então eu gosto de me deter e de ter mais tempo para pensar esse tipo de coisa. Por outro lado também, o set é um lugar tão tumultuado, rola tanta coisa, tanta solicitação, elenco, fotografia, roupa, problemas de última hora, todo esse tipo de coisa, que quanto mais coisa tiver sólida, mais seguro eu fico e eu fico com menos receio de me perder ou de não dar conta ali de administrar o set de filmagem. Por isso que eu gosto de trabalhar com decupagem, eu gosto de desenhar o filme. O que você perde em espontaneidade, você ganha em rigor, em cuidado, em apuro e tal. Mas enfim, não tem receita, cada um tem seu estilo, o meu é esse. O primeiro approach, a primeira visão do cenário sempre era a partir do storyboard. Então essa sequência vai ser vista daqui ou dali, de baixo, de cima, são planos fechados, abertos e tal. Então era a proposta do Alain. Daí, em geral, eu tinha a partir daquilo, ou eu, o Alain, a gente conversando, chegava vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, vamos fazer assim, porque a luz está melhor desse lado, porque ficou bacana, porque a atriz. Então sempre a storyboard é a primeira ideia, é uma ideia abstrata, você está numa mesa desenhando. Quando você chega na realidade, muda, a gente mudava, enfim, não, vamos fazer assim, não vamos fazer assim, ou não tem tempo para fazer tudo isso, tem várias coisas que interferem na primeira ideia do diretor. Saio para passar o volume para o Romeu, ok? Quando quiser, Alain. Cuidas que viram na cidade? Os amigos foram por la mar? Não sou traz las animais. Ok, capô tá ótimo, só que o Vaca... Eu já tinha feito o filme em Ubatuba, a gente ficou 1 ano e meio embaixo de chuva. Acho que eu vi o Corcovado, que é uma montanha de Ubatuba, eu vi nesse outro filme, durante 1 ano e meio, eu vi um dia. Eu trabalhava no pé. E o inusitado é que esse ano em Ubatuba não chove. E ninguém contava com chuva, até o dia que choveu. Tudo isso ficou alagado. Esse foi muito dramático para nós. Porque a gente, como esses casos são feitos de madeirites, como igreja, câmaras, gentias, são falsos para dar a impressão de taipa. E a gente teve muito medo de que a água ia estragar aquele madeirite todo. Daí a gente mexeu a gente fez um buraco que tinha assim um piscinão mesmo, então a água escoava para lá, daí a gente tinha bomba com mangueira dessa grossura para jogar lá para frente essa água. Daí inundou a segunda chuva a gente fez o teste, inundou só um pontinho, corrigiu todas as falhas, assim na terceira chuva não tinha mais problema. Mas felizmente não aconteceu nada de ruim e até que ajudou para envelhecer isso tudo. Primeira não ainda, cara? Levanta um pouquinho aí, Julinho, levanta a égua um pouco. Aí. É possível, amigos. Resta alguns dias na vila. Resgato que nos furtar.
Vai, seu sertão? Chefe, não deixa um pouco aqui. Tu indo me avisas. Posso carecer de ti? Ajeite alguma encomenda. Mala, meu! Terceira semana na lata. Trabalho discreto, né? Momento. Se tiver nublado. Vou falar. O médico pediu para não contrariar. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente. Atenção. Oi. Corta! Terceira semana na lata. Eu vi o botãozinho caindo de cara. Eu falo ou não falo? Atenção. Som. Ação. Silêncio. Segrega das laseiras sem ti. A Maria não é uma pessoa, pela simplicidade dela, pela simploriedade dela, ela não encontrava prazer no mando, tá? Ela não tinha uma libido autoritária, não era uma libido autoritária, era uma coisa de função mesmo, que ela estava cumprindo a função. Quando tinha que reprimir, reprimia, mas o que ela tinha naquelas meninas era simplesmente companhia. Eu diria que a Maria tem 3 momentos, né? A chegada dela, a distribuição. Não é fácil para uma ex-freira já ter tido um filho, já ter sido separada dele, vir como penitência, entregar órfãs, virgens para os senhores de engenho, para governador, para assim, e não enlouquecer no final de toda essa história, né? De não surtar. Saiam. E agora vai ajudar dando umas palmadinhas aí, né? Eu pensei em várias soluções, eu pensei em conseguir uma espécie de um saveiro e fazer a decoração de um saveiro, fazer uma espécie de superestrutura em cima de um saveiro. Nos informamos sobre as existências efetivas de caravelas. Tem caravela em Portugal, que foi feita por ocasião de algumas festividades lá. Tem algumas caravelas também nos Estados Unidos, mas no Brasil não tinha nenhuma caravela quando a gente começou a imaginar o filme. A gente sabia que estava em processo de construção a Nau Capitânia, que era a caravela que estava sendo feita para os 500 anos. Nau Capitânia, eu acho que tem que repintar, botar um marrom mais escuro, fazendo tabuado, fazer uma aplicação mais sólida nas janelinhas. Tá muito play center essas janelinhas aí. Fazer o tabuado atrás, nesses negócios de fibra, cobrir essa área branca. Foi o Adrian que cuidou mais do exterior e eu cuidei mais do dressage da barca em si, né? Foi muito interessante a ideia que ela teve de chamar eu e Chiquinho para dividir a direção da arte. No começo eu fiquei um pouco perturbado com essa ideia, mas eu tinha trabalhado com o Chico, a gente fez Malvado Cane juntos, e a gente logo, rapidamente percebeu que a gente estava com ideias muito próximas.
teve muita generosidade, eu diria modestamente dizer, de parte dos nós dois. Mas a gente fez uma parceria assim, de alguns realmente desenhar a 4 mãos, algumas coisas assim. Daí eu fazia o desenho, dava todo o volume, ele fazia a sombra, ou então eu construía uma perspectiva, ele punha móveis, sabe? A gente discutia e teve muita sintonia nessa parte. Não há hospedaria na vila. Querem as coisas. Carguei nas bestas que levam adiante. Chopra! Teve tempo para vos conhecer. Espera que pegue desse do Feno, que é a primeira investida do Francisco, ela tinha uma luta corporal com ele, né? Aí eu falei assim, Simone, está muito forte. Diminui um pouco, porque senão isso não vai dar. Daí eu tive que diminuir um pouquinho, foi engraçado. Isso que eu tava tão batendo nele, acho que eu tava machucando ele também aquele dia. Mas a gente foi se ajudando, assim. Tem um número impressionante, por exemplo, a cenografia do filme, juntando todos os, assim, algumas coisas vieram de Goiás Velho, mas outras vieram, as celas vinham de Socorro, tinha que ir não sei quantas vezes por semana, ver como é que tá, né? Todo esse percurso, juntando todo o nosso transporte, a cenografia, ela percorreu 100 mil quilômetros, o que dá para dar a volta ao mundo algumas vezes. Todo mundo acordando, todo mundo acordando. Vamos acordar. Gente, vamos perder uma hora desse plano, gente. Vem cá, não quer fazer daqui. Como foi? O cara tá me atrapalhando. Pode ser? Pode ser assim? Isso, melhor. Melhor. Pá, pra cima. Momento, por favor, tá refazendo aqui a música. Bota uma camisolinha, uma roupa bem quentinha para transpirar, lá, 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 lá. Hoje acordei contente, escovei os dentes só pra variar, lá, 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 lá. Sempre acordamos cedo, cabelo com sebo, obra do Vavá, lá, 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 lá. Ação!
gente fez os desenhos, assim, umas visões artísticas, depois umas plantas baixas, depois a gente fez o maquete para sentir como funcionava aquilo todo para o filme. Alain usou a maquete também para decupar e a gente viu pela decupagem que a rua tinha que ser maior ou menor. Foi muito boa esse processo de chegar. E uma vez que começa a construção, obviamente ali não dá mais para mudar muito. E a gente construiu aquela vila em tempo recorde. Foi tipo 2 meses de construção. Em alguns momentos tinha 170 pessoas trabalhando ali. Na entrada da vila, a gente imaginou que a vila também tinha um processo, né, que tinha casas que foram os primeiros a ser construídos e ela foi crescendo em volta e então tem casas mais antigas e casas mais novas. Esse tinha que ser demonstrado pela pintura ou pelo estado da casa. Então, quando você chega na vila, talvez a primeira ruazinha da vila, que teria sido mais antiga, já está toda caindo e tinha sido apoiado pelos madeiras para que a parede não caía. E dentro daquela casa, uma mulher também meio caída, meio louca, com um coruja no ombro. Então a vida das pessoas vai refletindo-se nos prédios e vice-versa. Esse é um tesão, esse dá muito gosto, assim, de criar essa ambientação a partir de personagens inventados. Cada casa na nossa cabeça tinha uma história. Aqui mora a velha louca, aqui mora um sapateiro, aqui é o ferreiro, aqui é o cara que curte couro, né? E a gente foi pondo assim, daí tinha os índios, que eram agregados, mas não moravam em casa, assim, uma oca pequenininha, velhinha, que ficava num canto da cidade. Então a gente imaginou histórias o tempo todo tentando dar vida e a gente teve muito bom tempo de produção para envelhecer, né? Por todo o processo da cana, a gente conseguiu achar um site que descreveu um engenho muito antigo, em 1600 e pouco, e que, tirando algumas coisas que já com o tempo modificaram, a gente conseguia ter uma noção clara de como era feito o açúcar. Então, o partido foi muito em função. Ela chega aqui, é descascada, ela é cozida aqui, vira melado, daí tem um lugar que faz uns potes de barro, que ela é acondicionada, tem o tempo da cura, da cristalização, esse pote é quebrado. Então todo esse processo, por ser bem descrito, é que fez todo o organograma de funcionamento do sítio, da fazenda. Então os animais ficavam num canto, por causa de que ali tinha, a gente sempre pressupunha que aqui tem um pasto, que ali é não sei o que lá, que coisas assim, a gente procurou ter um pouco a cabeça das pessoas daquele tempo. A primeira ideia que ele teve. Não, nova cara. Gênio. Nivelar um carrinho desse navio também? Também isso aqui é de Foi lá da tornada aqui, até para defender. Faz o seguinte, bota esse aqui em cima do outro. Pedrinho, você precisa deles ainda em sair disso ou botar uma coisinha pra ele? Embaixo desse porterna. Ah, é? Aqui. Levante a principal! Uma sensação de poder aqui em cima. Ok, olha aí pessoal da vela aí. Pessoal, silêncio aqui, por favor! Podem sentar, fica à vontade aí, que já deu pra ver.
Antigamente era só. Você pensa que era moleza? Eu acho que tem que cortar isso aqui. Tem que ir lá, cortar um pedaço aqui. Isso aqui deve estar aparecendo. Assim não, ele vai dar pose assim. Ah, de viagem, ela vai cair na água. Marinheiro, ação! Antecipa, Pedrinho! Antecipa! Aí, espera aí! Oi, tá? Atenção, posições. Então, a gente está aqui na Praia da Fazenda, em Ubatuba, no meio das filmagens do Desmundo. Filmagem noturna também não é uma coisa simples, né? Porque é mais trabalhoso, a equipe trabalha mais cansada, é um esforço grande filmagem noturna. E eu lembro com bastante agonia aquela maré subindo e a gente tentando fazer um traveling no carrinho, e o carrinho no trilho, o trilho em cima dos praticáveis e o maré subindo e tal. Aquilo foi um momento bastante emocionante ali da filmagem. O que aconteceu, Tomás? O negativo enrolou dentro da câmera, tem que esperar um pouco. Foi. Ação! Ação! Caiu uma luz lá. Não dá a luz. Cortou! Caiu a luz. Abre o teu monitor. Não sei. Tá faltando luz pra você? Abre o teu monitor aqui. Não manda passar, doutor. Manda rodar. Na hora que a câmera estiver aqui, vai indo, vai lá que eu te falo. Vai indo pra lá. Não, para por aí que eu... Manda por a posição a câmera na posição, por favor. Exatamente, ele tá aqui quase. Vamos iluminar aqui pra mim, pode ser. Para não dar trabalho para quem está jogando. Tenta fazer uma ida só. Aí nós vamos outro lado, Tomás, aí também tem que arrumar. Aí ele vai para lá. Atenção! Depois da direita para a esquerda. Tá? Sinceramente! As noturnas do Desmundo eram... Todo filme que é de época, que se passa na floresta, de onde vem a luz? É a pergunta chata, né? Aquela pergunta que não quer calar, né? De onde vem a luz? Chegamos a uma conclusão, quer dizer, que a luz não tem explicação, não vem de lugar nenhum.
A luz não tem cor também, eu resolvi que a luz não ia ser azul, nem quente, porque não é luz de fogo, e não ia ser azul, porque é uma convenção que eu acho muito feio, noite azul, eu acho uma coisa muito cafona. Então o objetivo ali era fazer uma branca, uma luz preta e branca. Era uma coisa preta e branca, que era uma sugestão. O preto e branco, né, a ideia do preto e branco é que ela não é realista, você está vendo uma coisa que você acha, né, é uma sugestão. Então a partida foi por uma coisa abstrata, assim, uma coisa de um conto de fadas. Essa cena da caravela, a subjetiva dela olhando a caravela, a gente teve um dia estressante de filmagem, todo no mar, começou às 5 horas da manhã. E daí no final tinha que fazer a caravela com a luz caindo. Aí fomos para a praia, enquadramos e tal. E eu com o rádio começamos a iluminar. Bota a luz aqui, bota a luz ali. E aí vai tirando, ilumina o mastro, não sei o que. O Betão, que é o eletricista, né, tava lá. Não, tira aqui, bota, não sei o que. Você vai olhando, a luz está caindo. E eu, se não me engano, o Adrian que falou isso. O Adrian andou com ele que sugeriu. Ele falou, e se eu vier com a tocha andando aqui? Eu falei, puta, que lindo e tal, bacana. Daí, as ideias são assim. Daí o Alan, não, então vem de lá pra cá, então pega outro. Esse cinema é muito a coisa de equipe, né? E a cena que ela olha também, ela tá um pouco recuada. O Alan queria que ela se iluminasse quando ela vem. Então ela tem um movimento mínimo, assim, que ela vem, ela está um pouco escura e ela pega um pouco de luz assim, aí parece, é bonito aquilo. Sobe, força aí, gente! Sem trampo, direto, sem trampo. Filmar na água é sempre complicado. Parece simples, mas é o dobro de trabalho, é o dobro de complicação. Eu lembro com muito sofrimento dessas filmagens na água, porque o número de variáveis é enorme. Toda hora você está sujeito a entrar uma lancha, um jet ski, algum curioso. O megafone estava com problema, os rádios intercomunicadores também estavam com problema. Enfim, foi um inferno. Eu lembro assim com uma tristeza a dificuldade que foi esse dia de filmar. E puxa as cabos de âncora para voltar para a posição. Tá? Deveria ser ensaio, mas nós vamos filmar de primeira. Ensaio, ação! Desbaixo! Arriba! Vamos soltar a vaca! E falou! Ação! Derriba! Pode derribar! Derriba! Agora zerou. Pelo amor de Deus, que tô morrendo! Os parlapatões, isso foi muito engraçado, né? Aqueles três lá. Só que isso aqui, vou voltar mais uma vez a essa questão. Foi engraçado, foi divertido, mas a Auribela sempre estava num momento que não era muito engraçado nem divertido, né? Tá para mim! Tá para mim! Tem que seguir. Essa velocidade tá bom. Essa posição tá bom. Ação! Me tira no chão! Muito sol, né? Então aquele calor, aquela... Quanto tens? Mas foi bom. Engraçado. Eu ri bastante nesse dia com eles. Isso foi bem divertido.
Simone, você não vai se jogando na mão do cara. Quer dizer, você, pelo contrário, você assustada com a presença dos dois, levanta, se ergue. E aí ele continua fazendo sinal de bom menino para te dar as mãos para você, para você sair fora. Você hesita, mas aí você não tem outra saída a não ser aceitar a ajuda dele para sair fora do batel. Quando ela vai aceitando o movimento, tem o puxão dela, ela já tá aqui, ó. Isso. A puxão dela, quer dizer, ele é esperto. É, exatamente. Ele vai por baixo. Ei, dá para mim! Eu quem ati. Pelo amor de Deus, me torna o reino. Canto tens? Sopra! Saiu correndo, tá? Quando ela tá na corrida, pode correr mesmo. O teu salto é na perna dela. Com a mão. Tá. Com a mão, você pula, que aí dá alongamento e dá o tapa, ela acerta o tombo dela. Pá, pau, saiu. Pá. Tô no movimento. Eu não tenho dinheiro, sou desesperada. Pedro também é desesperado. Pô, Raul, você não tá dando atendimento direito, Raul, não faz isso não. Pega mal pro grupo, bicho. Pega mal pro grupo, cara. Pula pra ela. Chama o ornitorrinco. 42 anos, né, Alain Fresno? O Francisco Albuquerque é uma pessoa rude, né? Até tinha que ser para poder sobreviver nesse inferno, vamos dizer assim, nesse desmundo, né? Nesse não mundo, nesse fim de mundo, né? Eu tive que remoçar, então nós tingimos a barba de preto, escurecemos a barba e colocamos então um mega hair, que aí é a extensão do cabelo daqui até aqui, que dá uma imagem de abandono, né? Não havia tempo para essas pessoas se cuidarem, nem necessidade, era muito trabalho de sol a sol, ainda mais em empreitadas de caça a índios, mão de obra disponível no período, que se conseguia com muita luta, com muita morte. Então, Francisco Albuquerque tinha que ter uma imagem firme e absolutamente convincente. A Oribela vai passando por transformações, né? De menina para mulher, e é como se fosse uma travessia também em direção à maturidade dela. De que a viagem que ela faz é uma viagem em algum sentido, a viagem vai pesando, né? Era pesado fisicamente até, né? Porque eu tinha que andar a cavalo e as cenas eram muito físicas e com um sentimento de aprisionamento, né? O que ela sentia, aquele homem que estava sufocando ela, que não deixava ela sentir as coisas naturalmente, né? Não deixava ela desabrochar como mulher, mas estava sempre reprimindo a sexualidade dela, o feminino dela estava sendo sempre reprimido e sufocado por aquela figura masculina e que estava refletindo em toda a sociedade que estava em volta dela, né? Então era bem pesado, sim, era difícil. Eu cheguei em momentos assim de exaustão mesmo, assim, de acordar no dia seguinte, mas já acordar cansada, dormia pouco à noite, porque estava tão cansada que não conseguia dormir à noite. Deu aí, não se preocupa tanto em fazer, em ter mais medo, tá? Não franze muito o teu a sobrancelha, tá? Tá? Fica depois assim, que ela mais, olhar assim, de uma certa maneira é até um alívio. Era uma abelha que estava aqui. Atenção! Então eu fui assim sendo extremamente cuidadoso na minha relação com ela e eu senti da parte dela que ela também era muito cuidadosa comigo. Então a gente, de uma certa medida, passou o começo todo da filmagem se medindo, se pesando. E eu fui dentro do meu repertório tentando ser útil para ela e apontar para ela como eu via a personagem. Ela é uma atriz muito cerebral, mas muito pouco
de muito poucos argumentos, quer dizer, ela ouve o que você diz, digere aquelas informações, pensa ela também, como é que ela acha que ela tem que fazer aquela cena e depois ela te responde responde no trabalho. Tem uma sequência que não está no filme, que aliás está no filme, mas está no filme alterada, que era uma briga de faca na água, no mar, em que o Francisco acabava matando um dos marinheiros que estupra ou tenta estuprar a Auribela por ocasião da primeira fuga, na primeira fuga dela. Aquela sequência era muito difícil de ser realizada, porque era dentro d'água e tinha todo o problema da impermeabilização da câmera e tinha um problema de continuidade de luz, as ondas estavam muito fortes, enfim, foi um balaio de gato, a gente sofreu, apanhou absurdamente para conseguir fazer aquela sequência e no fim ela não resultou e acabou caindo fora do filme. Você, Osmar, tá? Ó. Aí. Agora ele vai furar, tá? Pá! Ah, entendeu? Isso aqui, ó, segurou. Tá segurando, vai na outra facada. Ele vai segurar aqui, ó. Os dois estão com a faca presa. Vai passar ele. Isso, corta. O Joaquim tá de costas para a onda. Então o Francisco, ele sabe o momento, ele vai aproveitar o momento em que a onda vai cobrir o Joaquim para furá-lo. Aí na hora que você viu que a onda vem, é a hora! O cara dançando tanto, né? O cara joga a mulher, né? Na segunda jogada, ele pega e empurra o cara. Não poder fazer barulho, eu quero pulo. Querer brincar? Olha o tamanho da raquete. Stan fronte a te